A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 7, da revista da nossa escola dominical, que tem como título A Queda do Ser Humano. O texto áureo nos diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. A verdade prática nos diz: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Meus amados, hoje nós vamos tratar deste assunto que diz respeito à queda do ser humano. Esse assunto, a queda do ser humano, é o assunto mais trágico da história da humanidade. Nós sabemos que o pecado ele entrou na esfera humana através do primeiro homem, Adão. E quando o pecado entrou na esfera humana, toda a natureza se corrompeu. Mas o homem, ele foi o mais atingido pelo pecado, no que diz respeito à sua moral, o seu caráter, e isto fez com que o caráter humano se tornasse mau continuamente. Mas com o advento da morte e ressurreição de Cristo, Cristo ele trouxe o antídoto para a vida pecaminosa. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, do capítulo 2, o versículo 1, ele diz: ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Em Cristo, nós podemos ter o nosso caráter restaurado. Vemos que todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo, reconhecem o senhorio de Cristo e se rende a Ele, ele passa a ser uma nova criatura. Ele passa a fazer parte do reino de Deus, tem o seu caráter restaurado, se torna servo do Senhor, herdeiro da glória eterna. E isso nós podemos ver que Jesus ele está à disposição para restaurar o homem. Quando o homem se rende a Cristo, ele recebe do Senhor uma nova natureza, a natureza de Cristo. Ele não perde a velha natureza, mas ele é acrescentado no seu ser a natureza de Cristo. E a partir de então, ele passa a ter duas naturezas, mas se ele submete a Cristo, ele vai viver pautado na forma que Cristo estabeleceu para a sua vida. Amém, amados? No capítulo 1 nos diz o livre-arbítrio do ser humano. Veja, meus amados, Deus, ele deu ao ser humano, amados, instintos, ou seja, virtudes. Deus concedeu ao ser humano, quando ele criou Adão, ele deu instinto de vida, deu instinto de defesa, deu instinto gregário, deu instinto sexual, deu a ele razão, deu emoção, deu a ele, meus amados, senso de vontade. Mas, junto com estas virtudes, Deus deu a Adão também o livre-arbítrio. E é isto que nós vamos estudar a partir do ponto 1. O livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a liberdade que o ser humano tem de tomar as suas próprias decisões. Veja, meus amados, que Deus, ele colocou o livre-arbítrio como uma virtude especial para dar liberdade ao ser humano. E o ser humano ele é responsável pela administração desse livre-arbítrio.
No livro de Deuteronômio, no capítulo 30 e o versículo 19, o Senhor ele diz para Israel: eu pus diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. Veja que isto é algo especial. Está diante do ser humano a capacidade de tomar as melhores decisões. No ponto 2, soberania divina. O que é soberania divina? O que é soberania? Soberania é a virtude absoluta que somente Deus tem de tomar as suas decisões sem precisar de orientação ou conselho de ninguém. Nós sabemos que as decisões de Deus, elas são sempre pautadas nas suas virtudes, pautadas no amor, pautadas na misericórdia, na justiça, na bondade, na fidelidade de Deus. E estas decisões, elas visam sempre o bem-estar do ser humano, a menos que o ser humano está fora da presença do Senhor. Aí também ele vai ter que ser responsável pela sua forma incoerente de agir perante o Criador. No ponto de número 3, a responsabilidade humana. Veja que entre o livre-arbítrio e a soberania divina está a responsabilidade humana. Mas o que é responsabilidade humana? Responsabilidade é o dever de responder e de arcar com as próprias consequências da sua escolha. Nós vemos, meus amados, que Deus ele deu o livre-arbítrio para que o homem pudesse administrar a sua vida. Mas o homem não pode usar o livre-arbítrio para agir com irresponsabilidade. Neste sentido, nós precisamos tomarmos cuidado quando vamos tomar as nossas decisões. Existe, por exemplo, 2 perguntas que devem ser feitas quando vamos tomar uma decisão. A primeira pergunta: isto me edifica? A segunda: isto glorifica a Deus? Se isto me edifica e se glorifica a Deus, nós podemos tomar a decisão, porque com certeza Deus vai ser glorificado na nossa vida. Nós precisamos tomar cuidado para nós vivermos e errarmos menos. É neste sentido que o apóstolo Paulo ele recomendou na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 6, o apóstolo Paulo traz uma recomendação aos bispos e aos diáconos, quando ele diz que ao bispo e ao diácono ele não deve ser neófito. Neófito, neste sentido, diz respeito a uma semente recém-plantada que começa a soltar as suas frágeis raízes que não têm sustentação no solo. Aquelas raízes, elas não suportam intempéries, não suportam o calor do sol, elas não suportam nenhuma agressão, porque não dão estrutura a esta nova planta. E neste sentido, o obreiro, ele não pode ser sem raiz, ele não pode ser neófito, porque um obreiro neófito, ele, além de não ter sustentação para a sua vida espiritual, com certeza ele vai falhar mais e vai dar mau exemplo, mau testemunho para a congregação a qual ele administra e também perante o mundo. Por isso, meus amados, nós precisamos tomarmos muito cuidado neste particular. Deus, ele nos permite o direito de nós obedecermos ou não às suas diretrizes, os seus mandamentos, os seus estatutos. Mas tem uma coisa, nós com certeza nós seremos responsabilizados
quanto às nossas decisões, quanto às nossas escolhas. Por isso, precisamos vigiar para que nós possamos agir sempre com coerência perante o Criador. No tópico de número 2, nos diz a queda, um evento histórico e literal. No ponto 1, a possibilidade da queda. Veja, meus amados, Deus, ele deu a Adão e Eva o livre-arbítrio, a capacidade de obedecer a Deus ou não. Isto era uma escolha pessoal, particular, que Deus ele deu a Adão e Eva. Agora, nós podemos observar que a recomendação de Deus acerca da árvore da ciência do bem e do mal, quando Deus disse, dela não comereis, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Deus não estava simplesmente provando Adão. Deus estava testando Adão no quesito obediência. E nós sabemos que, mediante a obediência, com certeza, Adão ele teria benefício se submetesse às ordens de Deus. Deus estava testando Adão no sentido de crescimento espiritual e moral. E quando Deus fez esse teste com Adão, se ele passasse nesse teste, com certeza ele seria muito abençoado de forma espiritual e moral. Mas sabemos também que eles, ao ignorar a recomendação de Deus, eles tiveram de arcar com as suas consequências, que seria a morte espiritual e a morte física. E foi exatamente isto que veio acontecer com Adão e Eva, e isto passou a toda a humanidade. No ponto de número 2, a realidade da tentação. Veja só, amados, ao ser tentado pela serpente, Eva, nós vemos que ela deixou-se enganar pelas astutas ciladas do diabo. O diabo, ele disse para Eva, não é assim que Deus disse. Na verdade, é porque Deus sabe que no dia que comerdes, abrirão os vossos olhos e serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja que a proposta de Satanás aparentemente era boa, mas era enganosa, era mentirosa, porque ele é mentiroso e pai da mentira desde o princípio. Satanás não tem nada para oferecer ao homem. Todas as propostas de Satanás levam o homem ao pecado. Cabe ao homem a recusar estas propostas. Mas nós vemos, meus amados, que eles resolveram atender aquele apelo enganoso e mentiroso de Satanás e eles acabaram, então, caindo nesta tentação, pecando contra o Senhor. Tendo em vista aí a representatividade de Adão, sendo ele o primeiro homem que se tornaria o pai de toda a raça humana, caiu sobre ele essa responsabilidade da entrada do pecado no mundo. E foi por causa de Adão que o pecado entrou no mundo. Veja que a Bíblia ela diz no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 12, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso é que todos pecaram. Então veja, meus amados, através de Adão, o pecado deu entrada e foi passando de geração a geração. No ponto de número 3, a historicidade da queda. A história da queda é uma narrativa bíblica
verdadeira, coerente, que podemos dar crédito. Não é uma mera história, não é ficção, não é mitologia. A história da queda da humanidade, a queda de Adão, é um fato que está registrado nas Escrituras. Basta vermos as consequências em nossos dias, o que sofremos e passamos hoje, o que nós vemos em nossos dias, são resultados do pecado cometido lá no Jardim do Éden. E foi então passando por gerações, chegando aos nossos dias. E por isso nós vemos estas consequências em toda a raça humana. No tópico de número 3, o tópico do encerramento, as consequências da queda de Adão. Veja só, algumas consequências surgiram a partir da queda. A partir da queda, muitas coisas passou a acontecer, tanto na esfera humana quanto no nosso planeta. Por exemplo, no ponto 1, a consequência do pecado. Veja, meus amados, quando Eva foi tentada, ao tentar a mulher, a serpente, que é Satanás, ela tentou conscientizar Eva acerca daquilo que Deus poderia fazer com eles. Deus estava longe daquele ato, porque aquele ato era um ato coordenado por Satanás. E Satanás, ele agora estava enganando Eva. Mas nós vemos que os nossos pais pecaram. A consciência do pecado, ela atingiu Adão e Eva e passou para toda a esfera humana, toda a raça humana. Então o pecado, ele traz consequência. Fez Adão e Eva perder o brilho, fez Adão e Eva perder a comunhão e muitas consequências na sua vida pessoal, na sua vida de relacionamentos e na sua geração foram marcados por este pecado. Por isso é que o pecado, ele vem trazendo graves consequências em todas as gerações. No ponto de número 2, consequências da queda, consequências do pecado. E uma das consequências foi a perda da comunhão com Deus. Veja, em consequência do pecado, nós podemos ver que Adão e Eva, eles não puderam mais ficar no paraíso. Eles foram expulsos do paraíso. Eles não puderam mais ter aquela comunhão com Deus, não puderam mais ter a visita do Criador nas viradas do dia. Então nós vemos que, apesar deles haverem ofendido a Deus, serem expulsos do paraíso, nós vemos que Deus ainda continuou agindo com misericórdia, com mãos estendidas para o ser humano. Então, foi lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, e o versículo 15, que Deus, mesmo vendo o homem em estado pecaminoso, vendo o homem caído, fracassado, Deus ainda fez uma grande promessa para o homem, dizendo: da semente da mulher levantará um que esmagará a cabeça da serpente. Veja que Deus estava apontando aí para o nascimento de Cristo. Deus estava apontando para a cruz, o lugar de restauração, o lugar onde o homem iria encontrar refúgio, iria encontrar restauração para a sua vida pecaminosa. No ponto de número 3, nos diz: a transmissão do pecado à espécie humana. Veja, meus amados, sendo Adão o responsável, o pai de toda a raça humana, nós vemos aí que o pecado, ele foi transmitindo de geração a geração. O pecado ficou como uma doença genética que foi transmitindo de pai para filho.
As gerações futuras traziam o pecado de Adão, traziam a natureza caída de Adão. E nós podemos ver, meus amados, que o apóstolo Paulo relata na carta aos Romanos, no capítulo 3, o versículo 23, ele relata: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, ele tinha a glória de Deus, mas esta glória que envolvia a pessoa de Adão, esta glória foi removida por causa do pecado. Então o pecado, ao contaminar Adão, contaminou toda a humanidade. Nós vemos também que a criança, na sua infância, ela ainda não tem a consciência, a experiência do pecado devido à sua inocência. E isto faz com que a criança, ela ainda não vive na iniquidade, mas certamente quando ela vai ganhando a idade, a sua consciência vai sendo estruturada, ela passa a vivenciar esta natureza caída, esta natureza pecaminosa, assim como todos os homens. Mas nós sabemos também que existem muitas crianças que são recolhidas ao Senhor ainda na sua infância. Alguns ainda bebês, eles partem para a glória eterna. Apesar dos pecados dos seus pais, mas nós sabemos que Deus, ele recolhe eles nos seus braços, devido à sua inocência. Vemos aqui um Deus coerente, um Deus agindo com amor, um Deus agindo com misericórdia, um Deus que realiza a bondade a todos os seres humanos. Ele simplesmente oferece as melhores condições para o ser humano. Basta o ser humano render-se a ele. Vemos também no ponto 4, a enfermidade da terra. Meus amados, quando Adão pecou, nós vemos que uma das consequências que veio foi sobre a terra. Vemos em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 17, o Senhor, ele fala para Adão: maldita é a terra por causa de ti, com fadiga comerás o teu pão, ela haverá cardos e abrolhos. Está falando dos espinheiros que ainda ia surgir. E Deus acrescenta: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Antes da queda, a terra era perfeita, a terra era tranquila, o homem não precisava suar a camisa, não precisava de correria, tudo estava ao seu favor. Mas nós vemos que a queda trouxe consequências, consequências para Adão, consequências também para toda a natureza. E isto nós podemos ver que desde então, a partir da queda, começou a haver as consequências, começou a haver enfermidades, as dores de parto, os problemas sociais foram surgindo, inclusive na família de Adão, o Caim matou Abel, e assim na história bíblica nós vemos sempre tragédias familiares. E tragédias nunca têm faltado na terra. Existem terremotos, fome, pestes, problemas de todas as naturezas, e vemos que isto, meus amados, é resultado da queda. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 22, ele fala que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto, e nós vemos que isto é resultado da queda. E a natureza, ela aguarda a restauração, e isto só vai acontecer depois que Cristo arrebatar a igreja e a terra passar pelo período de 7 anos na grande tribulação, e Jesus então voltará no final da grande tribulação para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenial, onde Cristo estará em Jerusalém, instalado o seu trono,
governando sobre o mundo. Nesse tempo, a terra passará por um processo de restauração, de paz, de alegria, de bonança e de coisas que somente venha glorificar o nome do Senhor. Nós vemos no ponto de número 5, a morte física. Veja, meus amados, uma das consequências graves que aconteceu sobre a vida de Adão e que passou a todos os homens foi a morte física. Adão, ele morreu não somente fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Mas a morte é o maior drama da humanidade. Nós vemos que a morte, ela chega em todos os lugares. Onde ela chega, ela não pede licença. Ela entra em todos os lares. E onde ela chega, a tristeza, a lágrima, a desespero, a separação. Nós nunca concordamos ou conformamos com a morte. Por quê? Porque a morte, ela é uma intrusa na espécie humana. O homem não foi feito para morrer. Ele foi feito para viver eternamente. Mas a morte interrompeu o curso eterno da vida do ser humano. Então a morte, ela traz consequências. Mas vemos que, mesmo que a morte tenha entrado na esfera humana, trazendo tragédias, levando o homem à sepultura, nós vemos que aqueles que se renderam a Cristo, que morreram, estão nos túmulos, quando a trombeta tocar, Cristo vier buscar a sua igreja, os túmulos se abrirão e os mortos ressuscitarão primeiro e juntarão com aqueles que estiverem vivos, que formarão a igreja arrebatada do Senhor nos ares. Mas aqueles que morreram, que estão no túmulo, que morreram nos seus pecados, estarão ali aguardando a ressurreição para a morte, no juízo do grande trono branco, que acontecerá no final dos tempos. Certo que todos terão de comparecer perante o Senhor para dar conta daquilo que fez ou daquilo que deixou de fazer para o Senhor. Portanto, meus amados, busquemos então a restauração em Cristo. Em Cristo nós podemos ser restaurados, nós podemos nascer de novo e termos comunhão com Ele, ter uma natureza transformada pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.